a todas as mortes físicas, a consciência espiritual indestrutível manifesta-se em cada existência humana, materializando-se um novo corpo físico transitório, mas sem perder o acervo e a memória das experiências de todas as vidas anteriores. No aprendizado periódico que o espírito do homem realiza na superfície dos orbes materiais, ele desenvolve tanto seus poderes latentes criativos, como passa a conhecer cada vez mais a sua própria individualidade. Pergunta: qual seria um exemplo mais objetivo desse acontecimento? Ramatiz: apreciando o espírito que é definitivo em relação às inúmeras personalidades humanas modeladas nas sucessivas existências físicas, poderíamos supor a figura de um imenso colar que aumenta sucessivamente no tempo e no espaço, pelo acréscimo incessante de novas contas, cada uma representando uma vida humana. Mas enquanto essas contas ou reencarnações físicas podem variar na sua forma, cor, raça ou contextura pessoal transitória, o fio que as une não muda, porque é o espírito imortal a sustentar as diversas personalidades encarnatórias ou organismos carnais, a se substituírem sucessivamente na superfície dos orbes. Não importa se em cada encarnação ou cada conta desse suposto colar, a personalidade humana chama-se João, Nero, Maria, Gandhi ou Paulo de Tarso. O certo é que o fio do colar é a individualidade eterna, que se emancipa no tempo e no espaço, fichada nos registros kármicos por um código sideral definitivo. Nota de rodapé. Os espíritos são classificados em departamentos de reencarnações no mundo espiritual, sob uma determinada sigla e número que lhes identifica a individualidade permanente, pois os nomes e as personalidades têm menos importância. Nota de Ramatiz. Fim da nota de rodapé. Em cada existência física, o espírito plasma um tipo de organismo cuja estrutura anatomofisiológica depende da herança biológica da família onde se encarna. Em seguida, recebe um nome adequado à raça ou parentela que lhe fornece a vestimenta anatômica, sem que isso lhe altere a identificação figurada nos registros de ordem sideral. A individualidade do espírito não se enfraquece, mas se desenvolve e se incorpora, quanto for o seu comparecimento periódico às sucessivas vidas humanas. Fim na página 80. Pergunta: poderíamos admitir que os graus inferiores, superiores que distinguem a capacidade, a inteligência e a cultura inata entre os homens são mais propriamente diferenças de idade sideral? Ramatiz: sem dúvida, pois não há discrepância, privilégio ou graça na pedagogia divina. Todos os espíritos progridem lenta e incessantemente sob o mesmo processo evolutivo, em consonância com a sabedoria, a justiça e o amor de Deus. O troglodita, por exemplo, ainda é um espírito infantil, que apura sua sensibilidade psíquica através do exercício dos 5 sentidos físicos, em adestramento no mundo. É criatura que mal engatinha no apercebimento de sua consciência sideral, demasiadamente imatura para impor o seu princípio espiritual sobre a força milenária das tendências animais. Jamais poderia manifestar um comportamento semelhante a Francisco de Assis, cuja idade sideral e conscientização perde-se nos registros da história planetária da vossa constelação solar. Seria tão absurdo exigir-se dos alunos primários as soluções sobre o princípio de relatividade consagrado por Einstein, assim como intimar Herodes para manifestar sentimentos de ternura, filantropia, estoicismo e renúncia que são inerentes a um Vicente de Paula. É o tempo de vida da consciência de cada espírito, ou mais propriamente a sua idade sideral, que o situa na faixa vibratória eletiva ao seu maior entendimento psíquico, em vez do conhecimento ou da aquisição obtida na precariedade de uma existência física. Assim como a criança, que sob a disciplina do mundo desenvolve-se protegida até alcançar a condição de homem adulto e liberta-se das irresponsabilidades da infância,
todos os espíritos ainda crianças, ignorantes e virgens também ingressarão no seio da humanidade angélica e conscientes de sua vida imortal. Esta é a lei. Nenhuma ovelha será perdida do redil do Senhor. Pergunta: quereis dizer que os espíritos angélicos e libertos dos ciclos reencarnatórios são consciências siderais ou centelhas individualizadas há mais tempo no seio do cosmo? Ramatiz: repetimos, cada um de nós é um espírito indestrutível, porque é criado da própria essência divina e eterna, mas variando conforme a idade sideral. Houve um tempo ou momento há séculos, milênios, milhões, bilhões ou trilhões de anos do calendário convencional terrícola, em que começamos a existir como indivíduos diferenciados no seio da criação. Assim, existem simultaneamente no universo tanto os espíritos novos e infantis como antigos e adultos, mas cuja graduação ou gabarito espiritual depende exatamente do tempo em que eles principiaram a ter noção de agir. Em todos os instantes da vida nascem, surgem ou se iniciam novas consciências, isto é, novos espíritos individualizam-se no universo e adquirem a noção particular de existir, embora continuem vinculados sempre à fonte criadora divina. Deus não concede privilégios especiais e extemporâneos, mas proporciona equitativamente e sem quaisquer preferências ou simpatias os mesmos ensejos de conscientização e aperfeiçoamento a todas as suas criaturas. Nenhum espírito é originariamente superior a outro, mas todos possuem em estado latente o mesmo poderio, a mesma capacidade, sabedoria e o anseio evolutivo rumo à fonte criadora. As consciências majestosas e interplanetárias dos anjos e arcanjos que iluminam e nutrem a intimidade psíquica dos orbes e das constelações astronômicas não passam de entidades emancipadas sob o mesmo processo espiritual e evolutivo que preside a gestação e o desenvolvimento da consciência de todos os filhos de Deus. Pergunta: poderíeis explicar-nos, através de algum exemplo mais pessoal, quanto à idade sideral, à natureza e semelhança original dos espíritos? Ramatiz: quem hoje é um pecador ou diabo, no futuro será anjo ou santo. Assim, Nero ainda será um Jesus, porque Jesus Alhures pode ter sido um Nero, tanto quanto Hitler ainda será um Gandhi, porque Gandhi também poderia ter sido um Hitler. Ante o determinismo do processo evolutivo, que é justo, equânime e sem privilégios para os filhos de Deus, a centelha espiritual mais ínfima do cosmo um dia há de ser um logos solar. Embora essa maturidade sideral só ocorra após a criação e a destruição de alguns universos físicos. Nota de rodapé: logos solar, espírito planetário do Sol, consciência espiritual que centraliza o progresso dos orbes que formam cada constelação solar. Fim da nota de rodapé. Ainda sob o invólucro de um Tamerlão ou Gengis Khan, Deus serve-se dos atributos divinos ali existentes e modela a criatura à sua imagem, lenta, inexoravelmente, no residual da própria animalidade, gesta-se a consciência radiosa de um anjo e o comportamento sublime de um santo, tanto quanto no próprio lodo mal cheiroso também brota o lírio ou jasmim perfumados. Pergunta: que dizeis da afirmação de muitos religiosos e mesmo de alguns espíritas e umbandistas que, temerosos de cometerem sacrilégios, acham que o Espírito de Jesus evoluiu absolutamente em linha reta? Ramatiz: sem dúvida, Jesus é atualmente o nosso irmão maior, a entidade mais sublime no governo do orbe terráqueo. É o guia que, através do código moral do Evangelho, conduz o homem à realidade divina. Espírito indefinível para nós que mal iniciamos a jornada do bem, é o caminho, verdade e vida, porque viveu em si mesmo, durante o seu desenvolvimento consciencial, os mesmos equívocos, pecados, vícios, deslizes e paixões que são próprios de toda a humanidade ainda imatura.
Em face do seu progresso espiritual alcançado através de incontáveis encarnações físicas em orbes que já se transformaram em poeira cósmica, Jesus esquematizou o roteiro para a libertação da humanidade espiritual do planeta Terra, da qual ele é o titular através do sublime Evangelho. Jesus nasceu, amadureceu e angelizou-se até atingir o magistério divino, defrontando e vencendo em si mesmo pecados, acertos, equívocos, glorificações e frustrações de todos os homens, ao mesmo tempo que cultivava e sublimava as virtudes latentes em seu espírito. Se a evolução de Jesus tivesse sido diferente dos demais espíritos, e especificamente em linha reta, desobrigado de quaisquer equívocos ou vacilações, é evidente que Deus teria privilegiado um filho mais simpático com alguma faculdade incomum, virtude excelsa, graça prematura ou sabedoria inata, traindo uma censurável preferência egoística humana. Essa graça ou mercê pessoal e divina exclusivamente a Jesus, então desmentiria a tão propalada justiça do Criador, que seria assim capaz de praticar atos tão discutíveis e censuráveis como qualquer homem imperfeito. E o Divino Mestre também não seria o símbolo glorioso ou a matriz fiel da verdadeira conduta humana, mas indigno de ser o guia da humanidade em face da extravagância de querer ensinar aos seus alunos aquilo que ainda não aprendeu a viver nem sofreu em si mesmo. Enquanto os demais filhos de Deus deveriam seguir pelas sendas tortuosas do sofrimento e das vicissitudes humanas, a fim de apurar a sua sensibilidade psíquica e lograr a metamorfose do futuro anjo, Jesus então seria um privilegiado teledirigido por um radar espiritual capaz de guiá-lo tranquila e corretamente pelos labirintos educativos mais complexos e dolorosos da vida física. Jamais ele poderia depois distinguir o certo do errado, o autêntico do falso, o sadio do enfermiço ou o bem do mal, sem participar dos problemas gravosos e atrozes de todos os homens. E Jesus nada mais seria do que um robô ou fantoche movido pelos cordéis divinos, numa prematura e injustificável promoção sideral. Aliás, não há desdouro algum para Jesus ter evoluído sob o regime da mesma lei a que se sujeitam todos os demais espíritos. Mas é justamente o fato dele ter alcançado o conhecimento e também a sublimação através das incontáveis vidas físicas que o consagra digno de guiar e salvar a humanidade. A sua vida e paixão, martírio que terminou na cruz, é o esquema do verdadeiro comportamento que o homem deve adotar diante de todas as lutas, tragédias, explorações, pilhagem e ingratidões entre os seus próprios irmãos imaturos. Pergunta: mas é certo que o Mestre Jesus sofreu realmente o seu calvário até o sacrifício da cruz, não é assim? Ramatiz: a paixão de Jesus e o seu holocausto na cruz constituíram a imorredora lição de um avatar, ou mentor sideral, quando deve plasmar na face de um orbe físico, como é a Terra, o esquema educativo e a síntese dos ciclos encarnatórios educativos, que promovem a libertação dos espíritos e os desvinculam da vida animal. Conforme escrevemos em obra anterior, o verdadeiro sacrifício de Jesus não foi apenas durante aquelas horas amargas, desde o pretório romano até o seu último suspiro na cruz. Nota de rodapé. Nota do Maes. Vide a obra O Sublime Peregrino no capítulo 2, Jesus e sua descida à terra, de que destacamos o seguinte trecho. É um equívoco da tradição religiosa considerar que o supremo sacrifício de Jesus constitui essencialmente na sua paixão e sofrimento compreendido entre a condenação de Pilatos e o holocausto da cruz. Se o verdadeiro sacrifício do amado Mestre se tivesse resumido nos açoites, nas dores físicas e na sua crucificação injusta, então os leprosos, os cancerosos, os gangrenosos deveriam ser outros tantos missionários gloriosos e eleitos para a salvação da humanidade.
Os hospitais gozariam da fama de templos e viveiros dos ungidos de Deus, capazes de salvar a humanidade dedicando a ela suas dores e gemidos lancinantes. Milhares de homens já têm sofrido tormentos mais atrozes do que as dores físicas suportadas por Jesus naquela terrível sexta-feira, mas nem por isso foram consagrados como salvadores da humanidade. Fim da nota de rodapé. Mas isso compreende a sua indescritível operação de abaixamento vibratório, qual ave sideral abandonando a atmosfera eletiva paradisíaca para amoldar-se à gaiola estreita da carne humana e entregar ao vivo a mensagem do amor que salva os homens. Jesus despendeu mais de 1000 anos do calendário terreno num descenso atroz, a fim de ajustar-se, campo por campo, cada vez mais ritos e coercitivos, até alcançar a matéria e modelar o seu corpo carnal no ventre feliz de Maria. Nascendo e vivendo sob o regime comum da vida de todos os homens, Jesus não somente foi o melhor e o mais puro dos homens, como ainda o mestre fiel, amoroso e sábio, que em sua peregrinação física ensinou ao homem a sua libertação definitiva na carne. Pergunta: tendes dito que Deus cria espíritos em todos os instantes da vida cósmica? Ramatiz: sim. Deus cria incessantemente novas consciências espirituais que então se constituem em outras centelhas ou chamas, com a noção individual de existirem no oceano de energia divina. Após o apercebimento de si mesmas, elas iniciam a amplificação de sua consciência através da incessante expansão psíquica e que se sucede por todos os reinos e todas as formas dos mundos. Pergunta: poderíeis expor-nos como se engendram ou se criam os espíritos no seio de Deus? Ramatiz: é evidente que, embora se criem novos espíritos em todos os momentos da vida universal, Deus permanece inalterável em sua essência eterna, sem qualquer desgaste divino. As novas centelhas ou chamas particularizadas de sua luz então passam a sentir-se alguém no comando de sua consciência individual. Em singelo exemplo, se fosse possível uma gota de água desenvolver-se individualmente, o que é evidentemente absurdo, ela então teria a sensação microscópica de si mesma e a noção de existir, mas sem desvincular-se da fonte macrocósmica do próprio oceano onde se originou. Sob determinado impulso íntimo criador, as partículas de luz provenientes do espírito cósmico de Deus, em certo momento, principiam a viver e a se configurar como núcleos de consciência centralizadas no universo. O apercebimento ou a definição psíquica aumenta pelo relacionamento incessante com o próprio mundo educativo das existências físicas, a fim de compor a sua memória perispiritual no simbolismo de tempo e espaço. Eis o início da jornada ininterrupta e eterna do ser espiritual, que desenvolve tanta sabedoria e noção de existir, quantas sejam as suas experiências educativas no comando dos corpos físicos ou na vivência quando desencarnados nos mundos extrafísicos. Pergunta: ainda ser-vos-ia possível elucidar-nos quanto ao processo ou mecanismo evolutivo que propicia o nascimento de novos espíritos no universo? Ramatiz: malgrado as dificuldades tão comuns para o intelecto humano perceber satisfatoriamente o esquema transcendental da vida espiritual, sublime e criativa do universo, tentaremos expor-vos algo da metamorfose macrocósmica de Deus, no processo inverso da metamorfose microcósmica do homem. Considerando-se que Deus é o todo ilimitado, que interpenetra, coordena e ativa a vida universal, é evidente que esse psiquismo cósmico precisa graduar-se em diversas frequências vibratórias a fim de poder governar tão eficiente e coerentemente uma galáxia ou constelação de astros, como ajustar-se às necessidades sutis e ínfimas de um simples átomo de hidrogênio. Sabemos que o elevado potencial da força elétrica original da usina deve ser abrandado ou graduado para menores voltagens através de transformadores apropriados,
a fim de acionar desde o avançado parque de uma indústria como um simples